Quem sou eu para que o grande você nasça? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, amadas ouvintes, queridas irmãs. 24 de agosto, vamos desfrutar do programa Mães Amorosas, ouvindo a palavra do Senhor e iniciando com provérbios, palavras de sabedoria, de discernimento, de conselhos. Então vamos para o provérbio de hoje. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Provérbios capítulo 21, versículo 31. Temos como título: A peleja é de Deus. A nossa luta hoje é pregar o Evangelho e edificar a igreja, que é o corpo de Cristo. Para que isso seja levado a cabo, há muitas batalhas a serem vencidas. Mas, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 127, versículo 1. Você e eu devemos ter consciência de que a força humana é muito limitada para fazer a obra de Deus. Quando temos muito, somos no máximo como aquele rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? João 6:9. Porém, uma vez entregue nas mãos do Senhor, esse pouco alimentou 5.000 homens. Quando Moabe e Amon reuniram grande multidão para lutar contra o povo de Deus, o rei Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Disse o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomais posição, ficais parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 e 17. Pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas, e prosperareis. Aleluia! A nossa vitória vem do Senhor. Queridas ouvintes, amadas irmãs, não devemos nos preocupar quando nós apegamos ao Senhor. Quando nós temos uma guerra, seja lá qual ela for, uma guerra interna, uma guerra externa, com muitos problemas, quando cremos, temos fé, não precisamos fazer nada. O Senhor luta por nós. A nossa luta não é nossa, é de Deus. Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus.
Amém, irmãos e irmãs em Cristo. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário, semana 4, de domingo. A nossa leitura bíblica está em Atos 2, do 1 ao 5, Atos 2, do 22 ao 24, e Atos 2, do 30 ao 36, e Atos 2, do 46 ao 47. Nosso versículo de ler com oração está em Atos 1, 8. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ó Senhor Jesus, o título de hoje, A Verdade do Evangelho é Inegociável. A igreja em Jerusalém, em sua primeira fase, logo no início, quando foi gerada na experiência de Pentecostes, se mostrou fiel aos profetas de Deus. Ela não se submeteu às intimidações do establishment da religião judaica, permaneceu fiel ao ensinamento dos apóstolos e à mensagem poderosa da cruz. Porém, infelizmente, isso não permaneceu por toda a sua história. Os judaizantes que haviam se convertido deturbaram a verdade do Evangelho e o sentido da mensagem da cruz, ocupando gradualmente o espaço que antes era do apóstolo Pedro e passaram a controlar a igreja. Foi um verdadeiro desastre. Essa história precisa ser sempre relembrada, para que nunca caiamos no mesmo erro cometido por eles. O início da igreja em Jerusalém foi maravilhoso, marcado desde o seu início por uma série de milagres, prodígios e sinais, como o que ocorreu em Pentecostes. Em Atos 2, do 1 ao 5, diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Essa experiência não tinha nenhuma relação com a dispensação da lei, mas exclusivamente com a promessa do Pai, acerca do derramamento do Espírito. Esse derramamento do Espírito seria para tornar os discípulos testemunhas e assim expandirem o reino do Senhor por toda a terra. Mesmo assim, naquele momento, os discípulos ainda pensavam que o Senhor estivesse comprometido com o governo humano entre os judeus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, do 6 ao 8. O Senhor não conseguiu cumprir sua vontade de estabelecer seu reino entre o povo de Israel, porque eles rejeitaram, perseguiram e até mataram os mensageiros que traziam o falar vivo de Deus. Entretanto, este reino começou na igreja. Ela é a realidade do governo de Deus na terra hoje. Por isso, não nos surpreende o início poderoso da igreja em Jerusalém.
marcado por tantos feitos extraordinários. Ela já surgiu como uma igreja que perseverava no ensinamento dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. Seu foco não era cumprir a lei ou um conjunto de regras de conduta, mas perseverar no ensinamento dos apóstolos. Basta nos ouvir com diligência a palavra que é trazida pelos profetas de Deus. Ao agir assim, não precisamos preocupar-nos, porque o Senhor fará o resto. Amém. Não precisamos preocupar-nos, porque o Senhor fará o resto. O viver da igreja foi consequência de eles terem comunhão na palavra dos apóstolos. Eles se reuniam normalmente, partiam pão de casa em casa e desapegavam de bens materiais. Eles tinham tudo em comum. Ninguém considerava como seu o que possuía, suas próprias propriedades e patrimônios, mas as vendiam e distribuíam quem tinha necessidade. Ninguém lhes mandou fazer isso. Foi uma reação orgânica de quem ouvia com diligência a palavra profética. Assim o Senhor passou a ter um povo vivo na terra, pronto para fazer sua vontade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2, 46 ao 47. Essa poderia ser a experiência vivida pelos judeus. Porém, eles rejeitaram o Senhor e preferiram apegar-se às regras de condutas e a rituais, como a circuncisão. Outro motivo que fez a igreja em Jerusalém prosperar foi a firmeza e clareza com que o apóstolo Pedro pregava a verdade do Evangelho. Em momento algum, ele enfatizou a necessidade da prática da lei. Sua pregação estava centrada na morte e ressurreição de Cristo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou, por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos 2, de 2 ao 24. Observe que naquele início o foco da pregação de Pedro não era a lei de Moisés ou a prática da circuncisão, mas a morte de Cristo e sua ressurreição. Esse é um marco que inicia a dispensação da fé. Portanto, Pedro não estava preso à religião judaica. Pedro, pelo poder do Espírito, iniciou uma nova dispensação, uma nova era. Porém, o que veremos mais detidamente na próxima semana é que, com o passar do tempo, a pressão dos judeus que creram foi crescendo na igreja. Neste cenário, chegou-se ao ponto de Pedro não mais ser visto na liderança da igreja em Jerusalém, e o conteúdo do evangelho pregado pelos irmãos daquela igreja foi deturbado. Trouxeram de volta a imposição de regras de conduta e rituais de religião judaica. Sejamos firmes, não podemos ceder à pressão de lideranças religiosas que nos querem fazer retroceder. Estamos na dispensação do Espírito. O foco de nossa pregação é a cruz de Cristo. Não confiamos na carne, apenas no poder e sabedoria do Espírito. Esses nossos valores são inegociáveis. Jesus é o nosso Senhor. Pegue um papel e uma caneta, anote a sua luz, direção, admoestação, faça um grito de guerra, ore em cima dessa palavra. O importante é nós extrairmos a vida do Senhor que há nela.
Eu ganhei que esses nossos valores são inegociáveis e que o foco da nossa pregação é a cruz de Cristo. Ó Senhor Jesus, que possamos ser firmes como Paulo foi, na certeza de que nós pregamos a verdade do Evangelho. Amém. Jesus é nosso Senhor. Nada pode impedir os planos do Senhor. Vamos fazer a imersão no domingo? Nada pode impedir os planos do Senhor. Nada pode impedir os planos do Senhor. Os planos do Senhor. Nada pode impedir. Nada. Os planos do Senhor. Os planos do Senhor. Nada pode impedir. Os planos do Senhor. Os planos do Senhor. Os planos do Senhor. Bom dia, queridas irmãs. O meu bom dia a todas vocês, amadas irmãs e nossas companheiras aqui todas as manhãs, né? Essa semana nós estamos vendo sobre os ternos afetos de misericórdia do novo homem. Versículo para a gente ler com oração nesta manhã é Mateus capítulo 22, versículo 14, que diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ler de novo? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o título de hoje é Chamados, Eleitos e Fiéis. Como cristãos que desejam encontrar-se com o Senhor em sua vinda, não podemos nos contentar em apenas ser chamados, mas também ser eleitos e fiéis. Em Apocalipse lemos: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Isso está no capítulo 17 de Apocalipse, versículo 14. Vemos aqui uma distinção entre chamados, eleitos e fiéis. Nem todos os chamados são eleitos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, como nos diz Mateus 22, versículo 14. O Senhor fez de você um eleito, por isso o chamou como trabalhador da última hora. Ele o escolheu para ser santo e irrepreensível, por isso trabalhará em você até a glória, certo? Mateus capítulo 20, versículo 16. Como escolhido, o Senhor o chamou para você receber a herança no final desta era, quando ocorrerá a manifestação do reino dos céus. Portanto, você não só foi chamado pelo Senhor, mas é seu eleito. Todavia, precisa perseverar para terminar a carreira. Já os fiéis são os que perseveraram, alcançaram a plena salvação e lutarão ao lado do Cordeiro contra os exércitos do Anticristo no fim dos tempos. Satanás levantará 10 reis que se reunirão para a última batalha contra os eleitos de Israel. A batalha do Armagedon. Naquele momento, os eleitos e os fiéis do tempo de hoje já terão sido arrebatados ao terceiro céu e virão na parousia de Cristo, no final dos 3 anos e meio da grande tribulação. O Senhor precisará dos eleitos e fiéis para pelejar ao lado do Cordeiro. Os exércitos do Anticristo guerrearão contra o Cordeiro e ele os vencerá, pois é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Juntamente com ele vencerão os chamados, eleitos e fiéis. O Senhor precisa de eleitos que permaneçam fiéis até o final dos tempos. Por um lado, ele precisa de nós em sua edificação, resgatando as pessoas nas ruas e cuidando delas na igreja. Por outro, ele precisa de nós como exército. Na era final, a missão da igreja em Filadélfia é esta: fazer com que todos que estiverem sob sua responsabilidade sejam vencedores. Sejam as pessoas que resgatamos das ruas e vieram para a rede de cuidado. Sejam os que vivem a vida da igreja conosco e saem para pregar o evangelho do reino. Todos precisam ser vencedores. Nossa responsabilidade é muito grande.
Por isso, o Senhor trabalha em nós, revestindo-nos do novo homem com seus ternos afetos de misericórdia. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, com isso, ele queria dizer que se a igreja em Filipos vivesse na realidade do novo homem, estaria vestida de splanknon, isto é, revestida de ternos afetos de misericórdia. Vivendo tal realidade, os filipenses estariam cheios da compaixão de Cristo e teriam o mesmo pensamento, o mesmo amor e sentimento. Seriam unidos de alma e nada fariam por partidarismo e vanglória. Esse era o encorajamento do apóstolo, que demonstra que um servo de Deus não labora visando ao zelo dos irmãos para benefício próprio, mas para que haja real unidade e genuíno entrelaçamento de amor na igreja. A palavra partidarismo mencionada nesse versículo de Filipenses 2:3, em grego é ariteia e significa intriga, rivalidade e competição. Infelizmente, alguns querem causar tal tipo de discórdia em nosso meio para provar seu ponto de vista, e daí surge a difamação. Já a vanglória é vaidade e falta de modéstia. Em vez de cair no engano do partidarismo e vanglória, busquemos a humildade. Nada temos de que nos gloriar. Se temos experimentado algum êxito nos últimos anos com a comportagem dinâmica, isso não partiu de nós. Na verdade, o próprio Senhor tem realizado a obra mediante a sua palavra. Amados, não somos capazes de pensar algo por nós mesmos, como nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Que dirá fazer a obra de Deus? Por isso, mantenhamos-nos humildes, considerando os outros superiores a nós mesmos. Que não haja entre nós lutas por título ou posição. Vivamos com ternos afetos de misericórdia e não de maneira egoísta, buscando apenas nosso benefício. Coloquemos em primeiro lugar o interesse e o benefício do corpo de Cristo. Eu quero perguntar para você se você entendeu qual é a diferença entre chamados, eleitos e fiéis. Ser chamado é ser salvo no seu espírito, né? O Senhor nos escolheu no tempo, Ele nos chamou. Agora, para você ser eleito, você precisa ser fiel, né? Porque o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis e nos chamou para trabalhar agora na última hora. Por isso, nós que já fomos chamados e fomos eleitos, somos agora fiéis. E ser fiel são aqueles que perseveram em seguir o Senhor. E por deixar Cristo trabalhar neles, eles serão vencedores e lutarão ao lado do Cordeiro, né, contra o exército do anticristo no final dos tempos. Então é importante que nós hoje não só sejamos salvos, né, e achar que está tudo bem, não precisamos fazer nada, né, Deus não precisa crescer em nós, né. Não, nós que fomos chamados, vamos viver diante do Senhor para sermos eleitos e fiéis. Esses eleitos e fiéis são os que já lutam hoje contra Satanás, né? E porque tem já a experiência de vencê-lo, também vai guerrear juntamente com o Senhor antes da segunda vinda de Cristo. Haverá uma luta nos ares, né? Estaremos lutando do lado de Jesus contra o seu inimigo e iremos vencer porque estamos com o Rei dos Reis, né? Então o Senhor hoje precisa que nós, que já fomos chamados, que fomos eleitos, Ele necessita que nós sejamos fiéis até o final dos tempos. Amém? Então hoje nós estamos edificando a igreja, estamos resgatando pessoas, cuidando delas na igreja, né? Alimentando essas pessoas que têm vindo para a igreja, e assim nós somos servos fiéis, né?
dando a comida a seu tempo, para aqueles que foram salvos e estão tendo uma vida com o Senhor, né? Por isso, os fiéis também têm o amor de Cristo, que é o splanknon, né? Que foi mencionado lá em Filipenses 2:3. Nós amamos as pessoas com o amor de Cristo, por isso nós somos os servos fiéis que as alimentam e cuidam delas. Amém? Muito bem, queridas irmãs, eu quero encorajar você, porque você já foi chamada, né? E já foi eleita. Precisa agora permanecer fiel até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus pela palavra dessa manhã, né? Que nós possamos nos consagrar ao Senhor todos os dias e cuidar para que Ele possa nos usar nesses tempos finais. Amém? Somos os trabalhadores da última hora. Ao ouvir o teu chamado, logo vou obedecer. Fui outrora separado, antes mesmo de nascer. Quero confiar somente em ti, sempre avançar e prosseguir. Eis agora meu clamor a ti, Senhor. Quero por fé viver, negar o eu crescer, uma vida consagrada construir. Desejo me render, eu totalmente ser, servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Possas, pois, em tua vinda me achar fazendo assim, ministrando espírito e vida aos conservos meus, enfim. Teu falar repleto de dulçor sempre me conduz aqui, Senhor. Faz o teu amor em mim se expandir. Quero por fé viver, negar o eu crescer, uma vida consagrada construir. Desejo me render, teu totalmente ser, servo bom, fiel, prudente, a te servir. Servo bom, fiel, prudente, a te servir. Capítulo 13, versículo 1. Falarei ao Todo-Poderoso. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Vocês zombariam de Deus, versículo 6. Ouçam agora minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidade em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria? E o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são muralhas de barro. Defenderei minha causa diante de Deus. Versículo 13.
Calem-se diante de mim, e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa, estou certo de que serei justificado. Ó Deus, por que me consideras teu inimigo? Versículo 19. Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente 2 coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim, e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei. Versículo 22. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observa todos os meus caminhos e traça os limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como roupa que é comida pela traça. A brevidade da vida. Capítulo 14, versículo 1. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos? Terminamos aqui a nossa leitura de hoje. Amanhã nós estaremos aqui, esperamos vocês. Até lá, se Deus assim nos permitir. Bom dia, irmãs, amadas ouvintes. Irmã Vera, continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 39, Provérbios capítulo 21, versículos 30 e 31, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 29 até 58. Começando com Salmos. A vaidade da vida. Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti.
peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Agora, Provérbios capítulo 21, versículos 30 e 31. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Versículo 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Agora, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 29 até 58. Vamos terminar hoje o capítulo 15. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para vergonha de vocês. A ressurreição do corpo. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos,
que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Amanhã estaremos de volta com mais uma leitura bíblica. Final da nossa era e Deus nos dá a direção. Sair, lutar, ganhar a terra, que grande comissão. Nem sol nem chuva irão nos deter, avançaremos sem nada temer. As portas quase se abalarão, vão tremer. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com espírito forte, sairemos agora. Chegou enfim nossa vez, levando cura, esperança e amor, trazendo vidas a nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar? Não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar, não vamos parar. A visão já foi nos dada, assim arde no coração. Orar, amar, cuidar da igreja, que edificação. Unir, não vamos parar, não vamos parar. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: qual é a sua linha de chegada? Recebam com carinho, Taíka Saleb. Essa outra passagem, Paulo afirma em 2 Timóteo 4, de 7 a 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda.
Aqui percebemos que para obter a coroa da justiça, além de amar o Senhor, devemos amar sua vinda. Já ouvimos de alguns corredores coisas que revelam que não amam a vinda do Senhor, como: não volte agora, Senhor, pois ainda não desfrutei a vida. Ou: não volte agora, Senhor, pois ainda não me casei. Não volte agora, Senhor, pois ainda não concluí minha faculdade. Não volte agora, Senhor, pois não realizei o sonho da casa própria. Não volte agora, Senhor, pois não estou pronto. As pessoas que pensam assim precisam calibrar o coração para aprender a priorizar aquilo que é mais importante. E o que é mais importante? Correr a carreira, cruzar a linha de chegada. A verdadeira conquista de nossas vidas é receber o prêmio, isto é, o reino. Senhor, que esse seja o nosso verdadeiro objetivo, correr a carreira e conquistar o prêmio, conquistar o reino. Às vezes nos dedicamos a coisas tão efêmeras que passam. Senhor, que possamos priorizar a Tua vontade, que possamos correr atrás do que realmente é permanente. Ó Senhor, muito obrigada, porque nós temos essa chance de alcançar o reino. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora, Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Bom dia, amado ouvinte, cara irmã. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele é para nós. Aqui em 1 João 9, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós sabemos que nascemos do pecado, crescemos pecando, mas a palavra nos dá uma solução. Se confessarmos ao Senhor os nossos pecados, Ele é fiel e justo. A palavra nos diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez nessa manhã você possa falar: mas eu não tenho pecado, eu não tenho feito mal a ninguém. Amado ouvinte, nós já nascemos no pecado. Nós crescemos e cometemos pecado, mas graças a Deus que temos a promessa do Senhor. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. É só você abrir seu coração e falar: Senhor, eu nasci do pecado, eu ando pecando, mas eu confesso a Ti, purifica-me com Teu precioso sangue. E Deus é fiel, minha amada ouvinte, minha querida irmã, Deus é fiel. Basta nós confessarmos. Então nós vamos orar, confessando o nosso pecado ao Senhor, crendo na Sua promessa. Senhor Jesus, grandioso Pai, nesta manhã nós nos abrimos a Ti, reconhecemos a nossa situação, reconhecemos a nossa condição, que pecamos contra Ti. Sim, Senhor, é verdade, nascemos do pecado, crescemos e pecamos. Mas, Senhor, nós abrimos o nosso coração para confessar. Senhor, nós confessamos o nosso pecado a Ti nesta manhã, confiando na Tua palavra, que Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, nos abençoe nesse dia. Senhor, guarda o nosso coração para não pecar contra Ti. Ó Senhor Jesus, guarda-nos, Senhor. Ó, nos leva a invocar o Teu nome que é tão bom, Teu nome que é maravilhoso, o Teu nome que está acima de todo nome, o Teu nome que dá vida a nós. Senhor Jesus,
Grandioso Deus, abençoe cada ouvinte nesta manhã, aquela que está enferma, aquela que está, Senhor, decepcionada, aquela que está deprimida, aquela que está com depressão, ó Senhor, aquela, Senhor, que já não tem mais esperança. Senhor, leva a nossa amada ouvinte a abrir o seu coração, confessar o seu pecado a Ti, crendo que Tu és fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Senhor, abençoe a nossa ouvinte, ó Senhor, dando ela esperança, dando ela paz, alegria e sentido de viver, porque Tu és a razão da nossa vida. Te louvamos nesta manhã porque Tu és o autor da vida. Abençoe-nos, Senhor. Dependemos de Ti para viver. Jesus Cristo é o Senhor. Venho me arrepender e prostrado estou. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de Ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a Ti, Senhor. A minha suficiência vem de Deus. Me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver para Te servir. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de Ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a Ti, Senhor. Pois a minha suficiência vem de Deus. Me ergue e põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver